Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Todos nós profissionais que atuamos no mercado de trabalho esperamos dos nossos colegas, chefes e subordinados um tratamento respeitoso e um ambiente onde todos possam desenvolver suas tarefas da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Há casos em que o profissional desrespeita o outro repetidamente e tem como objetivo ofender, humilhar ou prejudicar o colega. E muitas vezes as consequências desse comportamento acabam gerando danos morais ou psicológicos para quem sofre. Tudo isso tem nome: assédio moral no trabalho. Em Minas, uma lei complementar que acaba de ser aprovada aqui na Assembleia quer coibir esse tipo de comportamento no serviço público do Estado. Mas e na iniciativa privada? Como fica a situação? No Panorama de hoje, nós vamos tentar entender o que caracteriza o assédio moral, como evitá-lo e o que fazer caso esteja isso acontecendo com você. O assédio moral no trabalho é o tema do Panorama que começa agora. Eu recebo aqui no estúdio a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e professora titular da UFMG, Adriana Goulart Sena Orsini. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Adriana, em primeiro lugar, eu queria que a gente caracterizasse um pouco mais o assédio moral no trabalho. O que caracteriza o assédio moral? Não é uma discussão, não é um desentendimento, é algo que parece que é mais constante, né? Repetidamente, acontece várias vezes. Vamos lá. Bom, assédio moral no trabalho. Então, a gente já está qualificando que isso tem que acontecer no local de trabalho. Mas local de trabalho não é necessariamente uma sala, mas é um ambiente em que a pessoa esteja ali por motivo do trabalho. Então, pode ser até externamente. Então, a gente não pode limitar a ideia do assédio do trabalho fisicamente a um único lugar. Então, essa é a primeira observação que eu faço em relação ao assédio. Outra questão é que, geralmente, a coisa acontece, a humilhação, a perseguição, a desmotivação, a descaracterização daquela pessoa acontece de forma repetida. Mas isso não quer dizer que uma única vez não possa configurar o assédio moral. Então pode-se configurar o assédio moral, por exemplo, numa discussão ou numa humilhação pública na frente de outros colegas? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque a gente tem que validar, ou a gente tem que sopesar, melhor dizendo, a partir do que, também um pouco da intenção de quem faz, do reflexo do que aquilo dá na situação, na pessoa, e com isso, então, uma vez, dependendo da gravidade ou da intenção do agente, por exemplo, numa discussão pública ou num espaço público onde que tenham muitas pessoas, eu acho que isso é uma possibilidade de caracterização do assédio moral, mesmo que seja uma única vez. Agora, não há dúvida que as maiores configurações, elas se dão de forma repetida. Tá? Agora, ele é feito de um chefe para um subordinado ou ele pode ser feito também entre colegas que não têm uma hierarquia, um em relação ao outro? Ok. Bom, aqui eu acho também que é outro esclarecimento que vale a pena a gente passar para as pessoas, para o público, para os servidores. Ele pode acontecer de forma, o que a gente diz, vertical. Ou seja, é o chefe assediando os seus subordinados. Mas isso pode acontecer também de via reversa, ou seja, o subordinado que não aceita aquele determinado chefe. Vamos imaginar uma situação de um ambiente majoritariamente ou totalmente masculino, em que uma chefe chegue e seja uma chefe mulher, uma chefe mulher jovem. Geralmente, não digo geralmente, mas isso pode acontecer e a gente tem na Justiça do Trabalho exemplos de que o assédio aconteceu de forma inversa. Foi o grupo ou determinado servidor ou determinado empregado que, não aceitando aquela chefia, ele passa a assediar, passa a não responder e-mails, passa a não cumprir as ordens, passa a intoxicar o ambiente de trabalho por um assédio ao contrário.
E é importante dizer também que, desde a Constituição de 1988, tem sido discutido na área jurídica a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Porque, na realidade, quando a gente fala de assédio, a gente está dizendo também do direito à dignidade da pessoa humana, que está dentro da nossa Constituição e é, digamos assim, uma das principais dinâmicas, ou uma das principais avisos que a Constituição expressa para todos nós, que a nossa dignidade ela tem que ser respeitada em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Então, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais faz também que seja possível a configuração do assédio entre colegas. Então, de forma horizontal. Ninguém é chefe de ninguém, mas um grupo ou uma determinada pessoa pode assediar um colega ou pode assediar colegas. Então, essa dinâmica da intoxicação, essa dinâmica perversa, porque na realidade as primeiras pessoas que vieram a estudar, inclusive foi uma francesa, a Marie Iroquin, que é o nome dela, ela começou a analisar isso do ponto de vista psicológico, porque as pessoas chegavam adoecidas nos consultórios ou com queixas dos RHs. Então, é uma questão, é uma dinâmica que interfere na saúde mental, psíquica e até a saúde física da pessoa. Agora, como caracterizar e provar isso? Vamos supor, como uma pessoa que esteja sofrendo o assédio, o que ela tem que fazer para provar que aquilo está acontecendo? Porque às vezes pode ficar palavra de um contra o outro. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui uma questão de que a pessoa, ela pode tomar suas providências e a gente tem visto isso acontecer. O que vale dizer? Ela grava o assédio. Hoje, um celular é algo que quase é uma extensão das pessoas, então tem aparecido. E aí alguém pode dizer assim, mas essa prova o outro não soube. Ia ser a próxima pergunta. Sem dúvida nenhuma. Aí a questão é o seguinte, quando você grava uma conversa, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja gravando a nossa conversa ou você esteja gravando a nossa conversa. Como eu participei dessa conversa, não há nenhum problema nessa gravação, porque nós dois estivemos nessa conversa. O problema é quando eu gravo vamos supor, uma conversa de outras pessoas. Então, essa sim, você teria o limite do sigilo, da inviolabilidade da comunicação da outra pessoa. Mas uma conversa entre nós, uma reunião em que o chefe, isso já aconteceu em processos trabalhistas, em que o chefe, ele usa palavras de baixo calão, ele usa, denominações pejorativas. Por exemplo, a gente vê em processos trabalhistas, até fiz ontem uma pesquisa para poder imaginar isso, trazer aqui para a nossa conversa, chamando a pessoa que sofreu um acidente de trabalho na empresa de manco, de cotó. Apelido do cara passou a ser cotó. Isso porque ele teve um acidente de trabalho que já foi um absurdo e a pessoa ainda recebe uma denominação que é ainda mais uma agressividade, mais uma violência para cima desse trabalhador. Então, como provar? Essa seria uma forma. A gravação, seja por meio de áudio, seja por meio de vídeo. Seria. Mas vamos imaginar que a pessoa não fez essa gravação, não se sentiu à vontade para fazer, porque poderia ter outras pessoas que não gostariam, etc. Como fazer? Muito bem. Primeiro, eu acho que a pessoa que não está se sentindo bem, ela deve levar ao chefe imediato. Ok? Às vezes é o chefe imediato que está fazendo o assédio. Então, ela pode tentar o chefe superior. Não há caminho, porque todos fazem da mesma forma. Então, as instituições, elas têm ouvidorias, que isso hoje é obrigatório no serviço público, você ter ouvidorias para trazer. E você tem também RHs. Então, os RHs e as ouvidorias costumam ser, como órgãos mais afastados que podem tratar, melhor dizendo, esse tema de uma forma mais isenta, vamos dizer assim. Então, é um outro caminho que a pessoa pode fazer. Vai resolver? Depende
destas instituições. Então, é preciso que as instituições, por exemplo, que o serviço público dote as suas ouvidorias e os seus serviços de RH de mecanismo que eles possam tratar isso de uma forma mais isenta, como na justiça, né? Para você tratar de um tema, você tem que ser isento. Se você estiver envolvido de alguma forma, você tem que se afastar. Então, esse é um outro caminho, ok? Esse é um outro caminho. Agora, existe o caminho que é o caminho da justiça. Da justiça. Que é o caminho não teve jeito, não resolveu. Não teve jeito, é delegacia, é indenização de dano moral, justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou se for serviço federal, no Tribunal Regional Federal, né, da região. Então, eu acho que, assim, essa é a última medida. Mas, às vezes, a pessoa está tão acuada que ela não vai ter outro caminho. Porque, às vezes, a instituição toda está dizendo para ela, isso é mimimi, você está exagerando. Mas tem que tomar cuidado. Porque a própria pessoa que levou o nome da lei, né, que você mencionou aprovada, pode ser que alguém tenha dito para ela que era mimimi. Né? Ou que não tenha validado, porque a questão é que a gente precisa aprender a ouvir, sabe? Principalmente aqueles que estão em lugar de chefia e observar, porque às vezes você vai estar ali na sua cara, né? Os familiares também precisam observar isso. Eu vi uma vez um caso da UFMG, né? Que a gente participa de processos administrativos também lá na universidade, e eu lembro de um pai que eu ouvi, ele falando disso, da dificuldade. Ele foi nesse lugar, disseram para ele, até que um dia ele estava ouvindo o Fantástico, e aí deram um 0800 de denúncia, e foi a partir desse 0800 que ele conseguiu trabalhar uma questão de bullying que o filho estava sofrendo numa instituição de ensino. Então, procurar caminhos, né? Não é um único caminho. Agora, ter provas. Apesar de que hoje a gente tem o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Então, vamos lá. O que é isso, Adriana? Quando chega uma questão para mim na justiça hoje, se é uma mulher que está denunciando um assédio, por exemplo, eu tenho hoje um protocolo que me faz atuar e julgar com a perspectiva de gênero. O que significa dizer? O que ela disse, a princípio é verdade. E quem está sendo acusado precisa demonstrar que ela mentiu. Então, você, na realidade, inverte. Então, essa inversão do ônus da prova, de quem está dizendo algo que é sério, que eu preciso levar em consideração, é uma das observações do protocolo de julgamento e atuação sob a perspectiva de gênero. Então, alguma coisa similar assim poderia ser pensada. A senhora começou a falar da lei, a gente queria mostrar que justamente para tentar coibir esse assédio moral no serviço público aqui em Minas Gerais, a Assembleia aprovou no fim do ano passado uma lei complementar que pune até com demissão quem tem esse tipo de comportamento. A lei surgiu justamente a partir de um debate sobre o caso de uma policial civil que chegou a tirar a própria vida por causa do assédio. Vamos ver. A aprovação em um concurso público para muitos brasileiros representa a realização de um sonho. Mas para Rafaela Drummond, o trabalho como escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais se tornou um pesadelo. De acordo com denúncia, a jovem sofreu assédio moral e sexual por parte de colegas de trabalho durante o tempo em que passou na cidade de Carandaí. A situação teve um desfecho negativo, com a jovem tirando a própria vida em junho de 2023. A violência sofrida por Rafaela não foi um caso isolado. Em audiências realizadas pela Assembleia, várias pessoas trouxeram relatos que deixam claro o cenário de assédio no serviço público. Eu tive que me afastar da instituição, né, depois de um atentado que eu sofri numa viagem de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E ao chegar no Rio de Janeiro, eu me deparei com uma outra situação semelhante à da delegada Mona. A minha família começou a receber mensagens de cunho intimidador do meu delegado regional, da delegada amiga do Dr. Saulo envolvida e desse investigador da Polícia Civil. Só que eu fui surpreendida. Em janeiro, quando virou o ano, antes da minha licença acabar, eu fui novamente requisitada pela Diretoria de Perícias Médicas e fui surpreendida por essa aposentadoria relâmpago por problemas psiquiátricos. A Lei Rafaela Drummond não repara os vários casos de assédio moral que já aconteceram, mas abre espaço para que o ambiente de trabalho no serviço público se torne um espaço mais acolhedor, livre de violência. Adriana, esse tipo de assédio moral, como foi o caso da Rafaela, ele é mais comum
entre as mulheres? E você acredita que uma lei que possa punir com mais rigor isso possa coibir esse tipo de comportamento? Olha, a gente fala, quando a gente tem que pensar o assédio, a gente tem que pensar também numa perspectiva cultural. Né? A gente está inserido dentro de uma sociedade, e é uma sociedade patriarcal, uma sociedade misógina, então a gente tem que pensar que sim, eu não poderia te trazer um dado, mas a gente tem uma recorrência de procura de assédios por parte das mulheres. Ou seja, em alguns ambientes, eu já julguei processos em que esse caso mesmo da moça que chega num determinado posto de chefia e eram só homens numa gráfica, é um caso real. Quer dizer, o grupo assediou a moça. Por quê? Porque ela era mulher. Porque ela era jovem. Então, você vê ali naquele vídeo mulheres, porque me parece que talvez a sociedade patriarcal, né, que a gente está inserida, ela proteja o homem um pouco mais dessa questão do assédio. Mas eu não vou dizer para você que não tem homens que sofram assédio, não. Podem sofrer, podem fazer, mulheres podem assediar, sim, quer dizer, tudo é possível, tudo né? é possível. Agora, é claro que se você tem um grupo, uma sociedade em que, digamos assim, o homem tem mais privilégios no sentido de amizades, né, de reconhecimento e etc, 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 é claro que a mulher, ela entra numa, digamos assim, quase como com um alvo para ser assediada, né? Bom, numa das audiências aqui na Assembleia, o representante do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil falou sobre a dificuldade em se denunciar os casos de assédio. Olha só. Nós tivemos várias dificuldades, nós temos várias dificuldades dentro da instituição de fazer essas denúncias, porque infelizmente às vezes os colegas que denunciam acabam sendo prejudicados dentro da instituição. Ao invés de resolver o problema, o que acontece? Transfere ele de unidade policial. E isso é feito justamente para poder literalmente abafar o caso e o policial desencorajar demais policiais de fazer denúncias. E essa dificuldade de se denunciar, quer dizer, o medo que a pessoa tem justamente de uma retaliação por estar levando, né, aquele caso, no caso, se for o chefe, né, imediatamente superior que está assediando, ele levar para um mais superior ainda, e aí ele que está lá embaixo, coitado. Exato, que aí você tem uma estrutura que é uma estrutura de concurso. Ou seja, então você não pode dispensar como é na iniciativa privada, que geralmente você ou dispensa o que foi assediado ou dispensa o assediador, né? Você resolve a questão muitas vezes pondo fim na relação. Aqui a ideia é diferente, porque aqui você tem, aí é parecido com o tribunal, é parecida com o FMG. Você tem uma pessoa em que tem uma estabilidade, então a técnica de resolução, vamos dizer assim, é você transferir. Então, quem não quer ser transferido, ele recebe o recado. Não faça, porque você vai ser transferido. Mas eu acho que na verdade, uma dificuldade de enfrentar o problema. Que talvez haja uma perspectiva de, olha, eu resolvo fazer a transferência, porque aquela pessoa que é complicada ou algo assim. Ao invés de você fazer uma análise do que está acontecendo ali e ver o que precisa de medida para melhorar aquele espaço de trabalho. Às vezes, realmente, a pessoa é complicada, etc., né? Ela precisa mesmo começar, digamos, de início em outro lugar, etc. A gente não pode, na verdade, meio que dizer que é uma situação única. Eu falo isso por quê? Porque eu acho que a instituição, e aí eu volto a dizer a importância dos RHs e da ouvidoria, de ter mecanismo de trabalhar esses conflitos, de tentar entender o que está acontecendo e não ou jogar para baixo do tapete ou fazer a transferência, como foi dito pelo líder sindical. Você já começou a falar na iniciativa privada. Como é que se respeita? E a senhora falou aí da questão da demissão, mas
às vezes alguém pode se sentir prejudicado, vamos dizer assim, né? Injustiçado. Como é que se resolve essa situação? Qual a responsabilidade da empresa também nesses casos? Tá, vamos lá. Hoje você não tem uma estabilidade. Você tem estabilidade em poucas situações. Vou dar um exemplo aqui de duas que me vêm à cabeça. A gestante, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, então ela tem uma estabilidade por um determinado tempo. O líder sindical. Então vamos tirar essas situações. Fora da situação da estabilidade, o empregador que detém o poder empregatício, ele pode dispensar o empregado. Então vamos lá. O que eu tenho observado? E aí é uma observação que decorre muito de uma perspectiva internacional do mercado hoje que o Brasil se insere. Então, as empresas, elas têm que cumprir com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Brasil tem que cumprir, tem metas, etc. E os ESGs, né, que é digamos, um indicativo de que essa empresa, ela se preocupa com o environment, com o social, né, e com a governança. Muito bem. Então, se essa empresa ela se insere dentro dessa possibilidade de pedir serviços externos, de exportação, etc., ela está preocupada com isso. Se ela está preocupada com isso, geralmente, ela tem compliance. E o compliance, ele também, eu não sei se teria compliance no serviço público, mas o compliance na iniciativa privada, ele tenta detectar exatamente essas situações. Então, o que acontece? Eu tenho observado que as empresas, elas têm buscado esse compliance e tentado atuar naquilo que é o problema. E às vezes é o chefe, às vezes é ele o assediador. Porque você fazendo a observação do problema, você vê que não é somente o fulano que foi transferido, mas são todos que estão ali acuados e aí fica um ambiente de trabalho tóxico. Um ambiente de trabalho que as pessoas não trabalham bem, você tem uma rotatividade muito grande, porque aí na iniciativa privada você tem uma insatisfação, um trabalho que não é um trabalho gratificante para as pessoas, então a empresa vai compliance. Por exemplo, eu orientei um trabalho na UFMG, que a menina trazia que eles colocaram uma caixa de reclamação num lugar visível, que era no refeitório. Nenhuma denúncia. 0 denúncia, até porque tinha câmeras, né? E aí, então, eles falaram, eu acho que essa coisa da câmera, ela está impedindo ou dificultando as denúncias. Colocaram dentro dos banheiros, que não podem ser filmados por causa da dignidade do trabalhador. E aí começaram a aparecer. Então, olha para você ver, uma coisa simples, uma mudança do lugar sem a identificação, porque muitas vezes a denúncia vem, num primeiro momento, de forma anônima. Não é que então alguém fez lá uma denúncia absurda e todo mundo vai considerar. Não, não é isso. É porque, às vezes, ele está tão acuado que ele precisa, num primeiro momento, quase como um grito de socorro, colocar ali de forma anônima. Então, o que acontece? É claro, a pessoa que foi dispensada, ela vai procurar o quê? A justiça, tá certo? Se ela se sentir injustiçada. Esse que foi o assediador e falou, não, eu não fazia assédio nenhum. Ou aquele que foi assediado. Então, você tem as duas situações hoje na Justiça do Trabalho. Tanto quem era o assediador e foi dispensado, como quem foi assediado e também foi dispensado. Porque aí cabe eu dar uma reflexão aqui, que infelizmente, pelo fato da gente não ter a estabilidade na iniciativa privada, a Justiça do Trabalho, ela geralmente trabalha com contratos de trabalho extintos. Então, a pessoa só busca justiça depois que sai do emprego. Isso precisa ser dito porque é algo que a gente que está lá dentro, a gente observa. A gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria uma última resposta de maneira resumida. O assédio, ele é sempre doloso ou ele pode ser, às vezes, uma brincadeira inocente, uma coisa que a pessoa, às vezes, não sabe que está assediando, mas está assediando e que pode ser punido também? Sim. Eu acho que, por isso é que eu penso que a gente também não pode ter uma visão só punitivista. Porque, o que eu estou dizendo aqui? Tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a pessoa entende de uma forma distorcida. Às vezes pode acontecer, e eu percebo isso com pessoas mais velhas, às vezes com um tio meu. Vamos lá, vamos colocar isso. Às vezes ele faz uma brincadeira ali, que era uma brincadeira, ele tinha um determinado apelido para uma prima minha, ou até para mim, e aí eu viro e falo assim, olha,
eu não gostei. Eu não quero mais ser chamado disso, né? Eu tenho um colega que no dia que ele passou no vestibular da UFMG, ele falou, parou esse apelido que ele tinha lá no Colégio Loyola. Não aceito mais, porque eu vou ser um médico. Então, ele pôs o limite, ele falou, olha, chega. Né? Então, a brincadeira inocente, né, que para a pessoa que está fazendo, ela não está entendendo que aquilo é um assédio ao outro, ou é como é que chama, uma disruptura, principalmente geracional. Eu acho que isso a gente tem que olhar isso. Porque, por exemplo, numa determinada idade, algumas brincadeiras eram aceitáveis, né? E hoje os jovens têm muita consciência desse limite. Não, eu não aceito isso, não quero esse tipo de brincadeira. Aí é que tá. A gente precisa ter esse sistema de que a pessoa possa dizer, olha, como você está dizendo, culposo, né? Não é doloso, não é intencional. E a pessoa que fez falar, alguém dizer para ela, ou mesmo quem não gostou dizer, olha, eu não gostei, vamos parar por quê? Ou, por exemplo, a questão de toque, né? A questão de toque aparece muito, principalmente com jovem. A pessoa não gosta de ser tocada. O meu corpo é o meu limite. E às vezes tem uma pessoa que, fulano, chega, põe como é que chama, o braço nas costas, ali trabalhando no computador. A pessoa disse, não gostei, não faça mais. Porque você o limite é a vontade ou a opinião do outro. Nesses que são culposos, mas nos que são dolosos, aí não. Aí, se você tem uma intenção de denegrir, de intoxicar o ambiente, aí alguém tem que estar observando, fulano, você não pode agir dessa forma. E aí, a lei do serviço público, ela tem, inclusive, né, bem assim, primeiro você adverte, depois você suspende, depois você demite. Ou seja, não é a demissão direta. Então, essa pessoa, ela precisa ser avisada que ela não pode fazer mais isso. Perfeito. Tá bom? Adriana, muito obrigado pela sua entrevista. É isso. Estamos à disposição, viu? Bom, o Panorama de hoje termina aqui. A gente falou sobre o assédio moral no trabalho. Para rever essa entrevista, entre aí no portal da Assembleia. E muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.